Fala gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje vamos fazer aqui a análise com spoilers de Capitão América Admirável Mundo Novo ou simplesmente Capitão América 4. Além disso, no final do vídeo a gente vai explicar aqui a cena pós-créditos e também vai falar de alguns easter eggs interessantes. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para dar aquela forcinha pra gente. Sam Wilson é o novo Capitão América e agora ele tem que resolver uma treta internacional. A briga pelo Adamantium está muito grande e uma guerra iminente está por aqui. Então agora o Capitão América, além de ter que limpar a barra de seu amigo Isaiah Bradley, tem que tentar evitar esse conflito. Eu disse várias vezes aqui em lives e também em vídeos que Falcão e Soldado Invernal para mim é a melhor série disparada ali do Disney+. Claro, tem outras séries muito boas como WandaVision, Loki, mas eu particularmente gosto muito dessa série e fiquei muito empolgado quando foi confirmado o quarto filme do Capitão América com Sam Wilson como protagonista. Entretanto, depois de assistir esse filme aqui, o quarto filme da jornada do Capitão América, eu fiquei bastante decepcionado. Eu não considero o filme ruim, mas assim, eu gostaria de ver muito mais do Sam. Nesse filme ele tem um coprotagonismo, digamos assim. A gente tem aqui o Thaddeus Thunderbolt Ross, também como um dos grandes protagonistas, então a trama meio que se subdivide de duas formas. De positivo, a gente tem aqui realmente os personagens e seus atores respectivos. O Sam Wilson mais uma vez mostra aquele carisma e a liderança necessária para ser um grande Capitão América. O Anthony Mackie conseguiu abraçar bem a ideia de Sam Wilson e o cara realmente esbanja carisma, esbanja aqui também aquela simpatia, liderança. Ele consegue mostrar um Sam Wilson que, ao mesmo tempo que tem essa fragilidade em relação a não acreditar em si mesmo, ele consegue ter aquela postura heróica de fato do personagem que a gente precisa, e é um bom protagonista aqui do filme. Ele realmente tem alguns dilemas bem interessantes e é um personagem que vem crescendo muito ao longo dos anos. Harrison Ford e Giancarlo Esposito é chovendo molhado, os dois caras são extremamente talentosos e mais uma vez eles mostram aqui esse talento. Harrison Ford manda super bem como o Thunderbolt Ross aqui, porque agora como presidente ele tenta limpar a própria barra dele, já que no passado ele foi uma grande pedra no sapato dos Vingadores, Homem de Ferro e principalmente do Gigante Esmeralda, o Hulk. O Ross quer acertar as coisas aqui, quer voltar a falar com a Betty, ter um relacionamento com a própria filha e também quer fazer aí um novo mundo para ele, né? Como presidente, uma nova jornada. Então é interessante aqui como o Ross tenta limpar a própria barra, como ele quer fazer isso, como ele age para poder ficar mais tranquilo, digamos assim, e ter um legado para passar adiante. O Giancarlo Esposito infelizmente aparece pouco no filme, como o Coral aqui, ele é o líder da Gangue da Serpente, mas infelizmente ele aparece pouco, mas quando ele aparece o cara tem presença de cena muito grande. Ele manda muito bem, inclusive nas cenas de ação. As lutas que tem aqui são bem legais quando ele está envolvido. E nos, sei lá, 10 minutos que ele tá no filme, realmente a gente fica com aquele gostinho de querer ver muito mais o cara em próximos projetos da Marvel. Dani Ramirez, Shira Haas e também o Carl Landry mandam super bem nos seus papéis aqui, eles são funcionais pra caramba pra trama e são bons personagens. Eu gostei aqui muito dos três e eu acho que também são personagens aí que eu quero ver mais vezes. Infelizmente só isso que funciona mesmo, né? Os personagens aqui e as atuações. Vou descontar o líder, o grande vilão aqui do filme, que é o Tim Blake Nelson, que é um excelente ator, mas que ficou bastante descontado nesse papel aqui, reduzido a frases chavões e momentos toscos dentro da história. Mais uma vez, é um vilão praticamente assim, insosso. Ele mesmo parece estar super desinteressado com o papel. E o líder é um personagem assim que já não é tão legal nos quadrinhos, mas aqui ele tá muito abaixo do combinado, digamos assim, sendo mais um dos vilões que não marca nenhuma presença dentro da Marvel. Falando especificamente do roteiro, o roteiro pra mim é um dos pontos bem negativos do filme, porque as refilmagens fizeram aqui bastante diferença. A gente tem uma trama bastante picotada que junta praticamente tudo que sobrou dos outros filmes e coloca aqui nesse quarto filme do Capitão. Se a gente chamasse inclusive o filme de O Incrível Hulk 2, seria muito mais interessante e viável aqui para a proposta do que te faz chamar de Capitão América 4, já que todos os fatos ocorridos em Incrível Hulk 2 estão aqui. A diferença é que o protagonista é o Capitão América e não o Hulk, por conta de direitos. Então fica muito claro que essa era a ideia do estúdio, só que não rolou. Todos os acontecimentos são
todos envolvidos daquele filme, lá dos anos 2008, mais ou menos. Então, dá pra saber, cara, eles não queriam fazer um quarto filme do Capitão e queriam sim fazer uma sequência de Hulk. A gente tem também aqui a pontinha de Eternos, que ficou gigantesca como um furo dentro do MCU, que é a questão do Tiamut, e aqui ele já inclui o Adamantium, trazendo aí os X-Men cada vez mais perto ali dentro do MCU, pelo menos no universo 616, né, que a gente já tem aqui algumas referências dos X-Men em outros universos, e o Adamantium traz o Wolverine praticamente para esse universo. O filme, a todo momento, não consegue assim dizer o que ele quer, afinal, porque a gente tem ali a trama do Isaiah Bradley, que é uma cópia bem forte de Guerra Civil ali, que rolou com o Bucky. São histórias muito parecidas. O Isaiah Bradley é um super soldado que sofreu bastante no passado nas mãos do governo e acabou com muitos traumas. Aí aqui ele tem uma lavagem cerebral, ele acaba tentando matar o presidente, vai pro Chilindró, daí o Sam Wilson tem que livrar a barra dele, algo que rolou também em Capitão América 3. A gente tem também outras tramas de outros filmes, como eu comentei anteriormente, então parece que foi uma coxa de retalhos de ideias. O roteiro puxa um pouco de cada filme e tenta fazer ele durar suas 2 horas. A direção também é bem ruim, pra mim acho que é o pior ponto aqui, o ponto mais baixo do filme. O Julius Onah é um diretor assim, não tão conhecido, o projeto dele mais conhecido, aliás, é o Cloverfield Paradox, que foi muito mal na crítica. A gente vê aqui que o cara não tem tanto domínio de cenas, principalmente na questão da montagem, da continuidade do filme em geral. As cenas de ação são muito ruins, muito picotadas, muitos cortes, a gente não entende muito bem quem tá batendo, como tá batendo. Algumas cenas de continuidade são muito ruins, uma hora ele tá lutando com o escudo, deixa o escudo super longe, aí no take seguinte já tá com o escudo na mão. Cara, é muito feio, muito ruim. Visualmente também, o filme não se ajuda, o CGI é pobríssimo aqui, dá pra ver que é bem borrachudo. Todos os momentos ali que tem CGI envolvido não são legais. Fora realmente a questão do Hulk vermelho, né? O Hulk vermelho ficou muito caprichado visualmente, mas tudo que envolve o Capitão América, nas lutas principalmente, é muito ruim. E em questão de roteiro, né? Só voltando uma casa, o filme fica o tempo todo dizendo da questão do Sam Wilson de não ter o soro do super soldado, de que ele é só um humano. E tá, beleza, isso a gente compra. Isso é um ponto bem legal e bem alto, inclusive de Falcão Soldado Invernal, pra esse Capitão América, pra essa construção desse Capitão América. Só que o traje dele é tão high-tech e tão poderoso que ele consegue lutar de igual para igual com o Hulk. Então, no fim, ele consegue ser até mais poderoso do que o Steve Rogers, por exemplo, numa batalha. Porque o traje dele é espetacular, tem vibranium, ele é um Pantera Negra. Se a gente for falar aqui do Capitão América do Sam Wilson, ele é um Pantera Negra com o escudo do Capitão América e que voa. Então, ele tem armas super tecnológicas ali. O Sam Wilson não deve nada, basicamente nada, a personagens que têm superpoderes. Então acaba virando meio que um furo de roteiro nesse aspecto. A minha nota pro filme é nota 3 de 5. Me desagradou bastante a questão da direção. Dá pra ver também, é muito nítido que o roteiro foi muito mudado. Eu acho que os caras não quiseram abraçar a ideia de que o Capitão América teria uma trama interessante só voltada contra a questão ali do Hulk vermelho e do Thaddäus Thunderbolt Ross. Eles não quiseram, acho que, abraçar a ideia dele ser um vilão e quiseram colocar ele mais como um anti-herói. Então colocaram o líder ali e foram acrescentando outras coisas para poder dar um pouco mais de estofo pro filme, só que acabou não funcionando. Agora é hora de falar da cena pós-créditos do filme. Depois de preso, o líder tem ali mais um embate com várias frases de efeito com o Sam Wilson, e ele acaba dizendo que o Sam tem que ficar com o olho bem aberto, já que eles não são os únicos heróis e vilões desse universo, que esse universo, na verdade, existem variações, muito mais heróis e vilões por aí, e que muitas possibilidades existem de acordo com os cálculos que ele fez. Ou seja, ele só ratificou a questão aqui do multiverso, da batalha multiversal que vai rolar, dando aí uma palhinha, pelo menos em diálogos, do que vem por aí em Guerras Secretas. Agora sobre alguns easter eggs que tem no longa. Primeiramente o Adamantium, né, já falando ali basicamente do Tiamut, que foi o Celestial que ficou como uma grande estátua, né, ele foi um motivo de briga aí de várias nações do filme. E o Tiamut tem dentro do corpo dele o Adamantium, que é aí o metal mais poderoso de todo o universo Marvel e que é o responsável pelos
poderes elevados do Wolverine. As garras dele de adamantium, o esqueleto de adamantium vem aí desse metal. Então, cada vez mais perto estão os nossos X-Men. A gente teve alguma referência a X-Men já em As Marvels, também teve em Miss Marvel, que ela é uma mutante, Doutor Estranho 2 aparecendo Xavier num outro universo, e agora aí a questão do adamantium, então tá cada vez mais próximo. Agora temos 2 easter eggs voltados a Bucky Barnes, que são bem importantes aqui dentro da história, tanto de Capitão América quanto de Thunderbolts. A primeira é a forma como o líder acaba controlando as mentes de vários soldados. Ele usa algumas sequências de luz e também ali de músicas. Palavras gatilho, basicamente, que foram usadas também para o Soldado Invernal desde o 3º filme, então é bem interessante de ver isso. Ele meio que adaptou e melhorou esse sistema que foi criado lá pelos russos, então a gente tem esse easter egg em relação ao Bucky e também ao líder que liga todo mundo. Além disso, em dado momento ele aparece no filme quando o Falcão acaba se ferindo na batalha ali entre Japão e Estados Unidos, e ele aparece lá no hospital para dar uma força pro Sam, que estava bem abalado com esse momento ali do filme. Quando os dois conversam, a gente vê que o Bucky tá bem trajado, bem vestido, e tá pronto aí para uma festa para angariar fundos. Ou seja, o Bucky virou um congressista e agora não vai mais usar os punhos, e sim a sua influência política para ser aí um herói dentro do MCU. Esses foram os principais easter eggs do filme. Se vocês quiserem ver mais easter eggs, nós temos aqui um texto bem legal no nosso site. Tudo aqui no link da descrição, vários links com redes sociais aqui da Emerald. Também peço vocês se inscreverem no canal mais uma vez, já que dá uma força muito boa pra gente. A gente passou aqui os 1.300 inscritos e estamos muito felizes aí com os nossos números. Um forte abraço e até a próxima.